E aí, pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês uma visão geral do desenvolvimento usando o VBA. Então vamos tirar o mito, né, da questão de quem usa uma linguagem, né, geralmente é uma questão que gera dificuldade. Isso não é verdade. Então quanto mais você conhecer o programa, você conhecer as ferramentas, mais facilidade você vai ter de desenvolver. É claro, né? Você vai ter sempre que praticar. Então não adianta você ouvir, ver alguma coisa e não praticar. Isso é o que vai levar sempre a um aperfeiçoamento melhor, né? Então, para eu chegar lá na área do VBA, eu vou por aqui em desenvolvedor, Visual Basic, né? Na última aula nós vimos como chegava nessa tela a partir da criação de macros. Hoje o objetivo aqui é criar um formulário, conhecer como é que eu faço o desenho do formulário. E depois, lógico, né, a gente vai fazer a automação dela, mas o interesse agora vai ser em desenvolver e mostrar as principais dicas e até mesmo os principais erros, né, que são cometidos no início quando você está criando esses formulários. Então são algumas técnicas que vão ajudar muito você no desenvolvimento das próximas aulas. Então aqui no momento eu só tenho aqui a janela de projeto, né? Eu vou inserir também aqui a janela de propriedade, que ela sempre vai ser importante aqui quando eu estiver desenvolvendo o meu código. Eu não tenho formulário, a gente pode observar aqui na janela de projeto que eu só tenho aqui as três planilhas, a pasta de trabalho e o módulo que foi criado com a macro. Então, para eu inserir o formulário, eu tenho aqui o menu inserir e aqui eu vou escolher a opção User Form. Então ele vai desenhar para mim um ambiente que proporciona, né, ele vai trazer para mim um ambiente que proporciona trabalhar o formulário. Naturalmente ele vai trazer aqui para mim uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas ela traz as principais ferramentas que eu posso usar para desenvolver o layout do meu formulário. Então aqui é simples. Como eu expliquei em uma das aulas anteriores, essa caixa, que é a caixa de propriedades, ela vai ser muito importante, porque é a partir dela que eu vou visualizar as propriedades do objeto que tiver selecionado. Então, nesse momento, o que está selecionado é o formulário e o userform 1, que foi o que ele acabou de criar. Então, aqui eu vejo todas as propriedades relacionadas a esse formulário. Vou fazer uma alteração aqui bem básica, que vai começar pelo nome, né? Você pode escolher entre ter a lista em formato alfabético ou ter a lista em formato por categorias. Eu particularmente uso por categorias, já que ele mostra aqui para mim o grupo, né? Por exemplo, mostra aqui para mim o grupo aparência, comportamento, né? Diversos, fonte, imagem, posição e assim vai. E por alfabético, lógico, você teria que conhecer, né, cada propriedade para você poder fazer alteração. Então, para você que está começando, eu indico aqui usar por categoria. Na categoria aqui na questão de aparência, eu vejo aqui uma propriedade chamada Caption, né? Essa propriedade chamada Caption, na verdade, ela é a legenda, né, que é essa informação que aparece aqui, ó. Aqui eu vejo também a mesma informação, só que isso aqui já não é a legenda, isso aqui é o nome do formulário. Então abaixo a gente vai trocar também essa propriedade. Então aqui no Capture eu vou definir o nome que vai aparecer aqui nesse formulário. Eu vou fazer aqui um formulário bem simples para a gente conhecer as ferramentas, então eu vou só colocar cadastro. Você percebe que automaticamente a propriedade do título da janela alterou. O nome do objeto não, né? Então o nome do objeto tem uma outra propriedade. Essa propriedade se chama name, que é o nome do formulário. Se eu desejar, eu posso colocar o mesmo nome, não vai ter problema nenhum, né? Porque uma coisa é a legenda e outra é o nome do objeto. Então eu vou criar aqui o nome do objeto e no final eu vou dar um enter. Pronto, já alterou aqui o nome do objeto. Tem outras propriedades que podem ser alteradas, né, como o formato da janela, como a janela vai se comportar, cores, entre outras, mas nesse momento vou manter por aqui, vou parar por aqui na alteração do formulário, vou clicar de novo aqui, você percebe que aparece a caixa de ferramentas. Então nessa caixa de ferramentas tem várias ferramentas que são as ferramentas padrões, né? Vai ter algum exercício aí que seja necessário você acrescentar alguma ferramenta. Para isso vai ser bem simples, no momento você vai saber que basta vir aqui, ó, botão direito, controles adicionais. Aparece uma lista aqui onde você vai escolher a ferramenta desejada. Essas daqui, na maioria das vezes, atende à necessidade comum, né? Ou seja, um formulário que possui propriedade básica, você vai conseguir desenvolver o teu formulário. Dentre elas, né, que são mais usadas nos formulários, pode ser, né, rótulo,
caixa de texto, caixa de combinação, caixa de listagem, caixa de seleção, botão de opção, né? Normalmente esses dois aqui eles são usados junto com o quadro, né? Porque o quadro ele estabelece um grupo de opções, tá? Também tem o botão de ativação, não é muito comum, mas em alguma situação pode ser necessário. O botão de comando, que é comum, né? Por exemplo, quando você deseja fechar uma janela ou fazer algum comando específico. Bom, as demais a gente vai conhecendo. Eu vou agora desenhar o formulário com algumas ferramentas. Então, primeiro eu vou usar essa daqui, ó. Essa ferramenta se chama rótulo. Então, ela é uma espécie de legenda, né? Então, toda vez que você vai criar um formulário, você vai ter que criar um campo, na verdade, você vai ter que ter um rótulo. Esse rótulo vai ser uma espécie de legenda dos campos que você vai colocar. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo um cadastro, eu vou até pensar na ideia da planilha que a gente tem pronta lá. Então, eu posso fazer assim, ó, produto. Então, esse é meu rótulo. E o que eu alterei aqui apenas, né, se a gente olhar aqui na propriedade, apenas foi o caption. O nome dela, o nome desse objeto, ele é label 1, ou seja, ele é um objeto que recebeu a legenda produto, né, a informação produto, mas o nome dele permanece aqui original dado pelo Excel. Vou criar agora a caixa de texto. Bom, na caixa de texto, o que é esse objeto na verdade, né? A caixa de texto ele é um objeto que vai receber alguma informação. Então, quando você estiver trabalhando com o formulário, você vai ter a legenda, que vai descrever o que é que você vai colocar no campo, e vai ter o campo, que o campo é o que vai receber os dados, né? O que você vai querer que seja passado para a planilha, por exemplo, né? Então, vou aumentar aqui um pouco o formulário. Ok. Aí aqui o desenvolvimento, o desenho fica a seu critério, né? Como eu falei, a questão de aparência ela é muito particular. É lógico que para um profissional, para uma planilha profissional, ela deve apresentar uma aparência profissional. Então, uma dica para vocês: nada agora de fundo rosa, né, de campo preto, de cor branca. O ideal é que você saiba criar algo no estilo profissional. Então eu criei a caixa de texto, né, que ele chama aqui de text box, e aqui eu posso fazer duas escolhas que eu vou colocar para vocês. Você pode, durante o desenvolvimento, já ir dando um nome. Então isso aqui é uma dica que é muito importante, porque a maioria das pessoas que estão começando, elas falham nisso, né? Elas esquecem de colocar o nome do objeto. Aí quando chega no final, né, se ela estiver praticando alguma coisa e digita algo que não existe, é lógico que o código vai dar errado. Então é importante esse momento que é para você descrever o nome de cada objeto. Então esse objeto aqui, como é uma caixa de texto, né, e aqui eu tenho um text box para ele, eu vou usar um nome para ela, para eu poder usar como referência depois no código. Então aqui eu vou usar tx produto. Vou colocar aqui só para produto. Pronto. Então, veja que agora o nome dessa caixa chama-se TX Produto, né? Eu usei TX como uma expressão para abreviar texto, né? Então aqui eu já acabei de desenhar. Outra dica que eu dou para vocês é assim, você pode desenhar todos os campos do formulário e no final você pode dar nomes, né? Mas você pode logo também agilizando esse processo, já dando cada informação que você precisa. Então aqui para essa, vou criar uma outra legenda, né? Que é o rótulo, e aqui eu vou dar o nome de preço unitário, certo? Opa, arrastei aqui. Vou colocar a caixa de texto. Então basta dar um clique, ele já desenha em um tamanho que o Excel considera padrão, e aí você ajusta o tamanho que você deseja. Aqui eu já vou na caixa de propriedade e dou o nome de TX Preco. Olha só o que é interessante. No código, não use palavras com caracteres especiais. Isso vai te ajudar muito lá na frente quando você estiver desenvolvendo o código, tá? Então aqui eu vou criar um outro campo, um outro rótulo, e esse aqui vai se chamar estoque. Criar o campo, veja que ele desenha no tamanho padrão, né? Eu vou aumentar o formulário aqui. Vou diminuir um
pouco aqui. Como eu dei um clique duplo, ele abriu a área lá de desenvolvimento, tá? Não precisa dar esse clique duplo. Diminuir um pouco o formulário. Bom, aqui eu tenho os campos que eu desejo no meu formulário. Em outra aula a gente vai conhecer melhor outros campos aqui. Nesse momento a gente só está usando caixa de texto e rótulo. E eu vou acrescentar também aqui ao final um botão de comando, né, que ele já dá também uma legenda, uma informação. Então, da mesma maneira, você pode vir aqui pela caixa de propriedades e dar um nome para ela. Bom, aqui eu vou dar um nome, como é um botão, né, eu vou dar um nome de BT e vou dar um nome de BT cadastrar. Esse é o nome dele, né? Então, bem aqui é a legenda, eu posso alterar por aqui, ou eu posso vir aqui na propriedade, o caption, né? E alterar por aqui também. Vou colocar aqui cadastrar. Vou criar um outro botão. Esse outro botão aqui, vou dar o nome dele de cancelar. Cancelar por quê? Porque aqui eu tenho que fechar, né? Então, o cancelar aqui para mim vai ser, na verdade, um botão que vai limpar essas informações, né? Por exemplo, é uma situação que eu posso usar os dois botões. E aqui eu tenho os dois botões, né, que só desenhando aí você já vai ter um layout para ele. Faltou só o nome desse aqui, vou dar o nome para ele, BT cancelar. Pronto, agora eu tenho todos os objetos. Perceba que eu tenho aqui TX produto, TX preço, TX estoque, né? Por ser caixa de texto, BT cadastrar e BT cancelar. Bom, eu tenho aqui todos os meus objetos com todas as referências. Então isso é importante nesse momento, porque, como eu disse, é uma falha que acontece, né? Então, para quem está começando, então isso vai diminuir a possibilidade do teu código dar erro, principalmente se você estiver fazendo uma cópia, né? Ou seja, digitando, sei lá, pegando de algum lugar, né? Então, assim, não tem como dar erro desde que você conheça exatamente da onde vem o nome ou qual é o nome correto, tá? Bom, aqui na criação do formulário, eu posso vir bem aqui, ó, no botão executar, e eu vou ver como o formulário está se comportando. Veja que como eu também criei numa ordem, né, automaticamente, quando eu dou o Enter, por exemplo, o foco vai para cada botão na ordem que foi criado. Então, produto, preço, estoque e cadastrar. Eu dei um Tab aqui, vai para o cancelar, que é o último, e assim ele vai fazendo esse ciclo. Tá? Isso é importante também na hora que você estiver criando, que você vai estabelecer, de acordo com o que você vai desenhando, a ordem desses objetos. É lógico que nenhum desses objetos ainda está funcionando, né? Posso clicar aqui para vocês verem. Ou seja, não existe nenhuma programação, então só está funcionando a janela. Eu vou fechar ela, isso vai funcionar porque faz parte da janela, né? Então assim eu volto para a área de desenvolvimento. E para você chegar na área de desenvolvimento, para estabelecer o que esse formulário vai fazer ou como ele vai se comportar, você precisa entender que tudo aqui vai se tratar com o que nós chamamos de evento. Então, o que vai ser o evento? Vai ser o momento em que uma determinada ação vai acontecer ou o momento em que ele vai executar. Por exemplo, eu poderia dizer que quando eu clicar neste botão, vai acontecer algo. Quando eu manter o foco neste campo, vai acontecer algo. Né? Quando eu sair desse campo, ou seja, quando eu tirar o cursor deste campo e movimentar para outro, pode acontecer algo. Então, esses são chamados de eventos. Né? Lógico que os eventos já são pré-definidos aí para cada propriedade de objeto. Então, as propriedades que eu encontro em um campo de text box, de caixa de texto, podem ser diferentes das propriedades de um botão, assim como pode ser diferentes, né, de outras ferramentas que eu posso acrescentar aqui no meu formulário. Então, para que você desenvolva o evento, né, você pode simplesmente, né, dar um clique duplo sobre o objeto, qualquer objeto, e lógico que ele vai acionar o evento padrão. Exemplo, vamos lá no cadastrar, aí veja, ele criou aqui um evento, nós já sabemos que todo evento ele vai ter um início e um final, né? Então aqui eu tenho um evento sobre o botão BT cadastrar, eu sei que é o botão porque eu coloquei a sigla BT, e ele disse aqui ó, que o evento é clique, ou seja, ao clicar. Esse aqui acima foi criado quando, sem querer, né, eu dei aquele clique duplo
lá na caixa que foi desenhada. Mas esse objeto já não existe mais, porque os objetos que eu coloquei lá, eles têm um nome. E aqui eu tenho Testbox 1, então esse objeto não vai existir mais. Então eu vou até tirar porque não faz parte aqui do meu código, né? Nota o seguinte, o padrão foi o evento clique, porém, se eu desejar, eu posso escolher um outro evento. Isso eu posso determinar a partir dessas duas barras. Nessa primeira barra aqui, eu encontro todos os objetos que existem lá no formulário. Então, botão, rótulos, caixa de texto e o próprio formulário. E aqui, de acordo com a ferramenta, né, o objeto que tiver selecionado aqui, ele vai estabelecer para mim os eventos. Lógico que aqui os eventos você pode ver que eles estão com uma referência em inglês, mas nada que uma prática possa te fazer entender qual é o significado de cada um. Por exemplo, esse aqui ó, é um duplo clique, ou seja, quando for dado 2 cliques no botão vai acontecer alguma coisa. Isso é bem difícil, né? Você dá 2 cliques no botão. Quando der um enter, quando der erro, quando você sair, né? Enfim, são propriedades aqui que você pode escolher para fazer o evento. Então, dessa forma, eu chego até a área para desenvolver um código de acordo com o objeto. Vou apagar e vou voltar lá novamente. Vou dar um duplo clique agora em cancelar. Veja que agora eu tenho um evento, né, que está relacionado ao botão cancelar e que o evento é ao clicar. Vou fazer diferente agora, vou escolher um evento qualquer aqui para vocês terem uma ideia. Então eu vou escolher aqui pressionar tecla. Veja que ele criou para mim um evento e ele diz aqui que qual é o evento, né, ao pressionar a tecla, e ele aqui ele criou um parâmetro, né? Isso a gente vai entender mais à frente. Mas eu acabei de criar um outro evento. Eu vou escolher um outro evento, mover mouse, né? Quando mover o mouse sobre o botão também pode acontecer alguma coisa. E aqui eu tenho BT cancelar, mouse, né? Ou seja, movimentação do mouse. E aqui também tem alguns parâmetros aqui. Bom, vou apagar isso aqui que não me interessa agora. Vou apagar isso aqui também. E vou voltar para o meu formulário. Então, deu para perceber que é bem simples, né? Cada objeto que você der um clique duplo, você vai para a área, inclusive o formulário. Se eu der um clique duplo no formulário, ele entende aqui, ó, que o evento está relacionado ao objeto chamado formulário, né? Com o evento clique. Bom, tem um evento que é muito comum aqui de se usar, que vai ser esse aqui, ó, inicializar. A gente normalmente usa esse evento quando o formulário carrega, né? Quando o formulário vai aparecer na tela, para poder ele inicializar com algumas informações que a gente pode considerar padrão. Então, de repente, se você gostaria que já aparecesse em um determinado campo um valor padrão, né? Ou um formato específico, é uma alternativa de você usar o evento, tá? Então, vou fechar aqui também, apagar aqui e voltar lá para a tela. Então, assim eu tenho, né, uma visão geral de como crio o formulário. Tá? Agora, eu vou passar para a parte do desenvolvimento. O que esse formulário tem que fazer? Bom, vou considerar o seguinte. Eu tenho aqui uma planilha, que é a planilha 2. Essa planilha 2, na minha tabela em específico, ela começa a partir, né, do A7, isso com a informação, sendo que produtos, preço unitário e estoque são o título dessas colunas, né? E aqui para baixo eu tenho os dados. Então, nesse momento, eu tenho 4 produtos cadastrados. Então, um conceito básico aí de banco de dados é o seguinte, né? Toda linha nós consideramos como um registro. Então, isso aqui é o registro que contém a informação do arroz. Arroz, R$ 2,00, 20 unidades no estoque. Macarrão, R$ 1,50, R$ 13,00 em estoque. Leite, R$ 2,90, 34 estoque. E toda coluna nós temos como a definição de campo. Então, o que é o campo? É o que vai armazenar essa informação. Então, linha, registro, coluna é o campo, né? E a formação desses dados traz a informação, que é o que eu tenho na minha tabela. Então, qual é o objetivo aqui do formulário? O objetivo do formulário vai ser procurar a próxima linha, né? Ou seja, o próximo registro, ou na verdade o último registro, para que na próxima linha ele cadastre com a informação que você colocar no formulário. Primeiro eu vou apresentar alguns comandos que são interessantes. Você vai ver pelo formulário. Vou dar um clique duplo aqui em cadastrar.
e vou mostrar para vocês um comando que é muito interessante, que é o comando range. Esse comando ele é capaz de fazer uma seleção, né? Como diz range, seria de intervalo. Então, aqui quando eu coloquei o range e abri o parênteses, ele mostrou para mim que existem dois parâmetros, né? Ou mais parâmetros, sendo que um é obrigatório, que é o cell1, ou seja, a primeira célula. Se eu desejar, se eu tiver interesse, eu posso colocar, e é opcional. Por que eu digo que é opcional? Porque está entre colchetes. Então é opcional eu colocar uma outra célula. Eu vou dizer, nesse momento aqui, que eu quero que ele selecione a célula A7, que é essa daqui. Inclusive, vou deixar o foco em outra célula. Então, aquela célula é A7. Vou colocar aqui entre aspas que o nome dela é A7, né? E aqui eu vou dizer o que eu vou fazer, né? Ou seja, vai selecionar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar essa célula. Então, vou executar aqui o código. Naturalmente, como ele está vinculado ao formulário, ele vai carregar o formulário. Então, veja que nesse momento o foco está selecionado aqui H13. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, o evento diz o seguinte, ó, quando eu clicar, ele vai selecionar a célula A7. Olha que legal, ele selecionou a célula 7. Então, como o código não passa disso, se eu clicar de novo, vai fazer a mesma coisa, né? Então, vou fechar aqui, vou voltar aqui e vou dizer, por exemplo, para ele ir agora para G10. Pronto, foi para G10. Então, esse é um comando que vai ser interessante sim para vocês usarem. Outro comando que vai ser interessante vai ser a seleção da planilha em que você vai alimentar essa informação. Então, aqui eu tenho planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Né? E se eu desejasse que a informação não fosse para a planilha 2, que é a planilha que está ativa, desejasse que fosse para a planilha 3, poderia fazer isso? Com certeza. Então, voltando aqui no código, cadastrar, eu vou dizer o seguinte, ó, você vai na primeira linha selecionar a planilha e depois você vai selecionar a célula. Para eu selecionar a planilha, eu vou para um outro comando aqui, que vai ser também muito comum para você usar, que é o comando treats, que vem de folha, né? Ou seja, planilha. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é a planilha, que em inglês seria folha, né? Então, aqui eu vou dar um índice, que ele diz que é obrigatório. Esse índice pode ser pelo nome, tá? Ou pode ser pelo número dela. Eu vou usar pelo nome para a gente, para ficar mais fácil aqui. Então, o nome dela é planilha 3. Ponto. E aqui eu digito a mesma ideia, né? Onde vai selecionar a planilha 3. É isso? Planilha 3 tudo junto. Veja que eu estou na planilha 2. Então a proposta dele vai ser que quando eu clique no botão, selecione a planilha 3 e vá para a célula G10, né? Vou deixar em outra célula aqui. Vou voltar lá no meu objeto, no meu formulário e vou executar. Então, vamos ver o resultado? Planilha 3, célula G10. Bom, aqui então já deu para entender que cada linha reflete a uma ação, né? A um comando que ele vai executar. E a ordem também, lógico, é importante, né? Eu poderia colocar a seleção do G10 antes de selecionar a planilha? Poderia, porém, né, o resultado poderia ser diferente, já que se ele estava na planilha G2, na planilha 2, né, o que aconteceu? Ele ia selecionar o G10 na planilha 2 e depois que ele iria selecionar a planilha 3 e considerar o foco que já estivesse lá, né? Então isso são dois comandos que são importantes, tá? E você vai, na maioria das vezes, estar aplicando aí no desenvolvimento do formulário. Bom, vou voltar aqui para fazer o que eu quero mesmo. Eu quero então que aqui na planilha 2 ele faça isso. Eu quero que ele selecione essa primeira célula, né? Mostrei os dois comandos exatamente para você entender o que a gente vai fazer. Então, eu quero que ele selecione essa primeira célula. Por que essa primeira célula? Porque ele vai sempre iniciar de onde tem informação até chegar na última, né? Que tem alguma informação para que na próxima ele acrescente o registro, né? E sendo que a planilha que ele vai fazer isso é a planilha 2. Então, vou voltar para lá. O código aqui, na verdade, vou só substituir para a planilha 2. A célula, nós já sabemos que é a célula A7, né? Então, ele seleciona a planilha
2, em seguida ele seleciona a célula A7. E aí, gente, vem aqui a questão do que a gente chama de lógica. Vocês devem ter percebido que quando eu fui passando cada passo, existia uma lógica, né? Tem que ter uma lógica. Então, assim, a lógica ela vai ser muito importante no desenvolvimento, nesse momento. E assim, a lógica ela é uma coisa que você tem que praticar. Você tem que buscar entender como é que é o raciocínio lógico para então você adaptar a linguagem. Ou seja, a partir do momento que você consegue entender como é que você vai fazer para chegar, ou seja, quais são as sequências ou os passos que você tem que fazer para chegar no resultado, após isso é só você tratar isso na linguagem. Então, conhecendo a lógica, vamos dizer assim, vou generalizar um pouco, você vai poder desenvolver o que você quiser em qualquer linguagem. Ou seja, sabendo quais são os passos. Porque o que vai ser particular vai ser como você vai lidar com a linguagem, né? Então, nessa linguagem aqui, a gente vai tratar assim. Então, a primeira coisa que eu quero é selecionar a planilha. A segunda que eu quero é que ele selecione a primeira célula que tem informação. E a partir daí eu quero que ele faça uma busca, né? E essa busca vai ser em cada linha para ver o seguinte: essa célula tem informação? Tem, vai para a próxima. Essa célula tem informação? Tem, vai para a próxima. E assim ele vai fazer sucessivamente até chegar ao final. Para eu fazer isso, né, nós vamos usar aqui o que a gente chama de laço, né? Laço, ou para algumas pessoas também isso pode ser chamado de loop, né? O que é o loop? A busca ou um ciclo que vai se repetindo a partir de uma condição. Então, ou se essa condição for verdadeira ou se essa condição for falsa. Isso vai depender da condição que você vai estabelecer, tá? Então, para isso, eu tenho aqui dois comandos que você pode usar e isso só vai interferir na condição, né? Um será o do que isso aqui estabelece o que a gente chama de até, ou seja, ele vai fazer até que uma condição seja verdadeira, tá? Ou, aqui tem que estabelecer a condição, mas ou o do, fazer minúsculo mesmo, while, que seria o enquanto. Então, aqui você usa ou do while ou do until. O que vai estabelecer, o que você vai desenvolver vai ser a condição. Nesse momento, nessa atividade, eu vou usar o do until e na próxima eu posso usar o do while para vocês entenderem a diferença. Então, do while seria fazer até que a condição seja verdadeira ou que a condição seja falsa. Isso eu vou estabelecer com a condição aqui. Bom, primeiro eu tenho que saber qual é o comando que faz referência àquela célula. O comando que faz referência àquela célula é esse bem aqui, ó. Vou dar uma dica também que é importante. Você começa a digitar e após isso você aperta Ctrl espaço. E ele vai te trazer uma lista de prováveis comandos que você queira utilizar, né? Nesse momento ele foi de encontro ao comando que eu quero, que é o Active Cell, ou seja, célula ativa, né? Então aqui eu posso dar um espaço ou um ponto, isso vai depender do que eu quero. Eu quero apenas completar o que eu tenho aqui. Então ele vai verificar assim, ó, enquanto a célula ativa, né, ou perdão, até, né, até que a célula ativa, eu assim, ó, até que o conteúdo seja igual a vazio, vai fazer o seguinte, ele vai fazer para mim um deslocamento. O comando offset vem de deslocamento e aquele de linha e coluna. Bom, na linha e na coluna você sempre vai representar com números. Esses números, lógico, eles podem ser positivos e negativos. Isso vai depender da posição que a célula vai estar. Então, quando eu estou começando da célula 7, se eu usar, por exemplo, assim, ó, 1,0, eu estou dizendo que ele vai deslocar uma linha positiva, que seria para baixo, e vai permanecer na mesma coluna. Se eu fizer menos 1, ele vai deslocar uma linha acima, ou seja, menos 1 a posição que ele está, e na mesma coluna. Se eu colocar 1 e aqui 1, ele vai deslocar uma linha para baixo e uma coluna para a direita. Se eu colocar menos 1, uma linha para baixo e uma coluna para a esquerda. Se eu colocar 0, ele se mantém na mesma posição, tá? Então isso é importante, só você lembrar aí de como você vai informar para onde ele vai se locomover. Então aqui eu estou dizendo que ele vai na célula ativa provocar um deslocamento
E após isso eu quero que ele pode ativar, ou ele pode selecionar. Eu vou usar o select por preferência aqui. Tá? E o comando que vai fazer ele dar continuidade nesse laço é o loop. Então esse é o início do loop, onde eu estabeleço como vai ser esse loop e qual é a condição, e esse aqui é o final. O cuidado de trabalhar com loops é você não gerar um loop infinito. Né? O que é um loop infinito? É o momento em que uma condição nunca vai acontecer. Aí se você faz isso, você acaba dizendo para a linguagem para ela, ó, fica funcionando, fica rodando aí até encontrar. E nunca vai acontecer, então isso só vai prejudicar aí no teu código, no teu programa, que ele vai travar e não vai sair do lugar. Tá? Então aqui eu estou estabelecendo que ele vai fazer até que a célula ativa seja igual a vazio. Né? E aqui eu tenho que ele vai deslocar uma linha para baixo em 0 colunas. Né? E isso aí a gente vai perceber bem como é que funciona depois. Bom, quando ele encontrar que a célula vazia, né, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar a informação que está no formulário e vai ter que cadastrar. Mas por enquanto aqui eu vou parar para a gente entender o que já aconteceu nesse código. Eu vou iniciar. Veja que o foco está lá em macarrão, né? Ou seja, na célula 9. Vou clicar no botão, vou fazer até diferente. Vou voltar aqui para a planilha 3 para a gente entender o que exatamente ele vai fazer. O objetivo é que ele vá para a planilha 2, para a célula 7 e que faça aquela busca. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar. Veja o que aconteceu com as linhas que eu já informei. Ele selecionou a planilha 2. O próximo código foi selecionar a célula 7 e fazer uma sequência até chegar à próxima célula vazia. Isso foi feito pela automação, pelas condições que foram estabelecidas. Então, quando ele chegar aqui, gente, olha, é fácil. Eu tenho que pegar a informação que está aqui e colocar na ordem aqui. Ó. Então, eu tenho produtos, eu tenho preço e eu tenho estoque. Então, produto vem para cá, para a célula A11, preço vem para a célula B11 e estoque vem para a célula C11. Vamos fazer isso? Voltando aqui. Para fazer isso, né, eu vou usar o seguinte comando. Na célula ativa, ou seja, na célula que ele selecionou, vou dar um igual para ele dizer que a célula ativa vai ser igual ao que tem no produto. Vou dar novamente um active cell e vou dizer para ele assim, ó, a célula ao lado, que vai ser linha, né? A linha permanece na mesma, né? Na mesma linha, uma coluna ao lado vai ser igual ao preço. E a célula que vai ficar na segunda coluna após a seleção ativa vai ser igual ao estoque. Bom, aqui eu finalizo, né? Ele diz que na célula que ele selecionou por último vai ser informado a informação do produto. Na próxima célula que vai ser ao lado, a coluna ao lado, na verdade, porque eu disse aqui 1, vai o preço. E na segunda coluna ao lado, ou seja, uma coluna após o preço, vai ser o estoque. E aqui eu vou finalizar, ainda precisa de mais para concluir, mas eu vou finalizar aqui com uma mensagem. Então, um comando simples aí, que é caixa de mensagem, message box. E eu venho assim, ó, cadastro realizado com sucesso. Vou colocar aqui uma informação. Bom, vou fazer o teste agora, para testar, para a gente entender, ó, célula 3, lá no código, inicio. Eu vou colocar aqui um produto que ainda não existe lá, vou colocar suco, R$1 o suco, e vou dizer que tem, sei lá, 20 unidades, né? Eu não disse uma especificação aqui, então considerar que é unidade. Cadastro, veja o que aconteceu. Isso numa questão de, rapidamente, né, em sequência, ele foi capaz de pegar essa informação
e colocar lá na minha planilha, na próxima célula vazia, dando a informação aqui de cadastro realizado com sucesso. Bom, o que a gente pode perceber assim, que seria interessante que quando terminasse de informar esses dados, né, ele pudesse apagar essas informações. E outra coisa também, seria interessante que quando ele informasse esses dados para a planilha, ele informasse já no formato que eu preciso. Veja que a única informação que foi no formato que eu preciso foi o preço, perdão, o produto, né? E o preço e o estoque não. Ele informou o preço e o estoque como se fosse um texto. Então, isso quer dizer que quando eu crio um formulário, uma informação, ela é passada para a planilha como se fosse um texto. Eu tenho que tratar essa informação, eu tenho que converter ela para que ela vá no formato que é para ser usado na planilha. Então, vou fazer isso para finalizar aqui a nossa videoaula. Pode ser após a mensagem ou pode ser antes, tá? Vou fazer preferência de colocar antes da mensagem, dizendo assim, ó, o produto deve ficar vazio. Quando ele cadastrar lá, quando ele formar os 3 campos, né, o produto deve ficar vazio. O preço também deve ficar vazio. E o estoque também deve ficar vazio. É importante dizer para vocês que a ordem aqui, se eu colocasse estoque ou preço antes, isso não ia influenciar, né? Porque cada chave está sendo relacionada a um item aqui, né? Agora a ordem aqui em cima influencia. Por último, eu vou dizer que o foco, né, deve ir para o campo produto, ou seja, ele vai dar oportunidade do usuário em continuar, né, cadastrando um novo produto. Vou fazer o teste. Então agora já foi suco, né? Vou colocar aqui uma coisa que seja comum na cozinha aí, biscoito. Biscoito 1,80. Tem 40 unidades. Cadastro realizado com sucesso, ok. Veja que ele limpou todos os campos, né, e permaneceu com o foco aqui, ó, em produtos. E toda a informação foi para lá. Bom, então é isso, pessoal. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que trata a informação antes de chegar na planilha. Pessoal, valeu!